hoje, como eu falei no bloco anterior, nós vamos receber uma convidada muito especial, porque todos vocês sabem que eu sou, além de uma louca por pet, eu sou uma apaixonada por pet, eu também sou daquelas que valorizam as ações sociais. Vocês sabem que eu faço lá, que eu junto os meus lacres de latinha, que eu tenho um projeto também social de fazer essa ajuda, né, para juntar aí as cadeiras de rodas. Então, assim, eu sou muito adepta à ação social. Então, hoje é com prazer que eu recebo Nayana Ribeiro Galvão. Ela é médica veterinária formada pela UEMA e ela também é mestre em ciência animal e gestora comercial no laboratório Cernitas. Seja muito bem-vinda, doutora Nayana. Oh, que prazer enorme, que honra. Prazer muito obrigada, fique à vontade, obrigada. Vamos sentar. Primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter vindo à TV Maranhense, né? Para a gente falar de um projeto que é lindo. Mas primeiro eu quero saber o seu currículo, médica veterinária formada pela UEMA e também mestre em ciência animal pela UEMA e pela UFMG. Morou muito tempo em Minas? Morei 1 ano lá, foi um mestrado em São Luís. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra estarmos aqui hoje, estar representando o nosso projeto e também contando um pouco da minha história como paciente oncológica em remissão. Ah, tá. Então, além de você ser idealizadora do projeto social, que eu adorei o nome, não é sobreviver, é sobreviver. Entenderam a diferença? Sobreviver é uma coisa, agora sobreviver é outra completamente diferente. Verdade. Então, doutora, você passou por essa fase que muitas mulheres têm esse medo, que assombra na hora da marcação do exame de mamografia. Você passou por isso? Sim, passei então, sim, conte pra Sheila. gente essa história. Sheila, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, subtipo mais agressivo da doença, inclusive o triplo negativo, com apenas 36 anos de idade. Eu não tinha nenhum histórico familiar e recebi esse diagnóstico, que foi bem difícil. Porque geralmente, até os médicos perguntam, né, quando a gente vai na ginecologista, pergunta se a gente tem algum histórico familiar. Exatamente. Inclusive, eu tive uma tia minha que teve e não contou para ninguém. Até eu dei um puxãozinho de orelha. Eu falei, tia, a senhora tinha que ter comunicado à família. Sim. Você não podia ter ficado com isso só para você. Com certeza. Porque acaba ali atrapalhando um pouquinho na hora da gente pegar e fazer esse relatório. Na hora do check-up, a gente pegar e relatar que tem algum caso na família. Então, você não tinha, doutora? Nenhum caso, Sheila, absolutamente nenhum. E foi realmente um baque, assim, para todos nós, né? Ver o meu nome associado à palavra câncer foi muito difícil. E você sentiu no autoexame ou você foi na mamografia? Bom, vou voltar a história um pouquinho, né? Isso. Eu, desde os 11 anos de idade, eu sempre tive o hábito do autocuidado. Né? Com 11 anos de idade, eu passei pela primeira intervenção cirúrgica na minha mama direita, para retirada de um fibroadenoma, que é um tumor benigno. E esse fibroadenoma, ele foi dito na época que eu tinha esse tumor e à medida que eu fui crescendo, ele foi crescendo junto comigo. Então, era um tumor benigno que eu precisei fazer a primeira cirurgia com apenas 11 anos de idade. Então, desde essa época, eu já tive essa prática do autocuidado inserida na minha vida. E aí, anos mais tarde, com 36 anos, eu me deparei com um diagnóstico de câncer de mama na mama direita, a mama que... A mesma de... Com 11 anos eu tive o fibroadenoma. Então, assim, essa prática do autocuidado sempre foi muito presente na minha vida, né? E eu descobri através de um simples exame, sim, de rotina. Eu tinha feito uma ultrassom em novembro de 2021, né? E aí na ultrassom foi diagnosticado um pequeno nódulo de apenas 2 centímetros, que na realidade, na visão do médico, era um complexo nódulo cístico, ou seja, tinha característica de nódulo e também tinha característica de cisto. Mas ele tinha um BIRARS que necessitava de uma investigação. E assim a gente fez, né? Então, isso foi em novembro. Quando foi em janeiro, né, ele me tranquilizou, dizendo que poderia não ser, mas em janeiro eu busquei uma segunda opinião e eu fui, né, em busca desse resultado. E eu recebi o diagnóstico em pleno mês do meu aniversário, o que foi ainda mais difícil.
E como ficou a sua saúde emocional, né? Porque não deve ter sido fácil. Mesmo você tendo um histórico ali do autocuidado, já tendo essa preocupação, porque muitas mulheres esquecem, né, de ter essa preocupação mensal, anual. Você já tinha isso. Sim. Então deve ter sido para você, imagino eu, muito dolorido. Demais. Mais ainda dolorido, né? Demais. Quando a gente se depara com o diagnóstico, infelizmente, a gente sempre pensa logo no pior, né? Que a gente não vai conseguir, que, enfim, que você está com os dias contados. O chão se abre, exatamente. Né? E assim, quando eu recebi esse diagnóstico, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi que Ele me permitisse sobreviver. Sobreviver. Pelo menos sobreviver, né? E o que Ele tem proporcionado é muito mais do que isso. Então, hoje eu posso te dizer que eu vivo pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Então, Ele me permitiu não somente sobreviver, Ele me permitiu viver com propósito, que é o que está acontecendo hoje. Por isso que o nosso tema de hoje é sobreviver. Então, a Nayana vive intensamente, ela tem esse projeto lindo. Sim. Que foi após a descoberta do câncer? Sim, na verdade o projeto ele não surgiu após a descoberta do câncer. Já tinha? Eu fui uma paciente oncológica que passei pelo tratamento de forma oculta, digamos assim. Eu não divulguei em rede social que eu estava enfrentando o tratamento. Sim. Cada paciente tem a sua forma de enfrentar enfim, o diagnóstico. E a forma que eu encontrei foi realmente divulgando com pessoas mais próximas da minha família. E aí eu utilizei, inclusive, uma peruquinha durante o meu tratamento. Você chegou a fazer quimio? Sim, eu passei por 16 sessões de quimioterapia, caíram todos os meus cabelos. Eu fiquei carequinha, não como eu vim ao mundo, porque eu vim bem cabeludinha. Mas você chegou a postar depois, posteriormente? Sim, postou? Depois foi postado, mas através do nosso projeto, que surgiu depois desse enfrentamento. Vou chegar já lá. Que a gente vai dar depois o Instagram, porque eu tenho certeza que todos estão curiosos para saber a trajetória, como a doutora Nayana conseguiu passar por essa fase, tá com esse sorriso lindo no rosto, e como ela ficou, e que não é, dá medo, mas é sobreviver. E ela está vivendo intensamente e está aqui contando pra gente. Então vamos lá, aí continua. Sheila, e depois que eu passei pelas 16 sessões de quimioterapia, que enfim, foi bastante agressivo, perdi os cabelos todos, tive os sintomas mais complicados que você possa imaginar. Mal, né? Sim, muita gente relata que sente muito enjoo. Principalmente as primeiras, que foram as mais agressivas, a gente realmente sente muito. Todos aqui em São Luís, lá no Aldenor Abelo? Iniciou o meu tratamento no Aldenor Abelo, sim. Fiz 2 sessões de quimioterapia lá que me marcaram profundamente. Né? Então esse foi um dos grandes motivos também que tempos depois de eu ter concluído o tratamento, eu senti assim, esse desejo muito grande no meu coração de fazer algo mais e poder retribuir um pouquinho só do muito que Deus me deu e me dá todo dia. E aí depois que eu passei pelas 16 sessões de quimioterapia, eu passei pela mastectomia, que é a retirada da mama direita. Sim, eu não tenho mais a mama direita, tenho uma prótese no lugar. Fui reconstruída no mesmo dia da cirurgia, tenho uma prótese na mama direita e uma prótese na mama esquerda para a simetria das mamas. A gente tem direito de ser reconstruída por lei. Por lei, tá? Vale lembrar isso a todas as mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama, que também passaram por essa dor, né? De ter, porque eu falo que para a mulher é muito sensível, porque é uma mutilação. Então, porque ali é onde a gente dá o seio, a amamentação, e tem todo ali, por trás, tem todo um sentimento. A mulher tem direito a fazer a reconstrução da mama, no caso de uma retirada por câncer, tá? É bom alertar todas as mulheres, então procurem seus direitos, tá? Que a doutora procurou, né? Exatamente, e deu tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, depois que eu passei pela retirada, né, da mama, com a reconstrução, passei pelas 15 sessões de radioterapia, né? E também 17 sessões de imunoterapia. Todo o meu tratamento, ele finalizou em maio de 2023. E aí, depois que terminou, aí em outubro, surgiu um ensaio fotográfico. Então, como que surgiu o projeto? Foi através de um simples ensaio fotográfico. Como eu falei a você, eu tive acesso à peruquinha, que foi como realmente uma armadura para mim em relação a não ter que responder perguntas que nem eu sabia a resposta, uma armadura para que eu pudesse ir e vir nos lugares sem ser julgada, sem ser apontada, porque infelizmente o paciente oncológico, além de tudo que ele passa, ele também ainda sofre preconceito. Então, graças a Deus, eu não precisei enfrentar
enfim, esses momentos, né, durante o meu tratamento. E aí a pessoa que fez a peruquinha, né, que eu utilizei durante o tratamento, foi a primeira apoiadora voluntária do nosso projeto, que é a Rosete Gonçalves. Então quero já deixar um beijo muito carinhoso para você, minha amiga, que abriu as portas do seu salão em 2023 e continua aí abrindo as portas do salão dela pra gente. Fica onde o salão dela? Vamos divulgar, porque é uma pessoa tão especial. Exatamente. Fica onde? Ela fica localizada no Calhau, próximo ao Golden Shopping, tá? Ao lado do Moema Acabamentos, e é um salão maravilhoso, onde você pode ter acesso, inclusive, a vários serviços, né, enfim, relacionados à beleza. E essa peruca foi um resgate mesmo da minha autoestima. Então, graças a ela, eu consegui ter qualidade também mental durante o meu tratamento, porque, como você falou, afeta a nossa feminilidade, sim. A gente se sente, em alguns momentos, bastante desmotivada, porque aos poucos você vai vendo que o seu semblante ele vai mudando muito. E graças a Deus que a gente tem não somente esses recursos, né, e também pessoas que são verdadeiros anjos que Deus coloca no caminho da gente para que a gente possa ver que nós não estamos sozinhos, a gente não precisa passar por isso sozinho. E também tem uma rede de apoio que foi a minha família. Ai, que inclusive eu quero deixar um beijo muito especial para minha mãe, para o meu pai, para o meu noivo, meu irmão, todas as pessoas, minhas médicas, minha oncologista, a doutora Noelle, minha mastologista, a doutora Glaucia Cordeiro, que são as pessoas que diretamente cuidaram de mim e ainda cuidam. Então, meu agradecimento a todos eles de coração. E aí, doutora Nayane, passou por isso tudo, um sofrimento atrás do outro, mas graças a Deus, com uma rede de apoio que conseguiu ali sustentar, né, te fortalecer para que você não passasse por uma depressão, porque muitas passam, por isso que eu sempre falo aqui, busquem redes de apoio, na família, no ambiente de trabalho, sempre tem alguém que vai te ouvir. Alguém que vai conseguir aí te acolher para que você não pense que você está sozinho, que ninguém está sozinho. Nós somos seres humanos, vivemos em sociedade, então nós temos muitas pessoas ao nosso lado, então você não está sozinho. Então procure uma rede de apoio, sempre tem. Ontem eu trouxe inclusive uma psicóloga que é muito minha amiga, que eu falei que ela é minha rede de apoio. Eu falei, eu tive a felicidade de ter uma amiga psicóloga que me ajuda nas horas que eu preciso. Você teve uma ajuda de uma terapeuta, de psicólogos? Então, essa ajuda, ela veio já depois do tratamento, né? Eu tive, a cada quimioterapia eu tinha minha fé cada vez mais fortalecida. Inclusive, já quero até sinalizar aqui que eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida e estamos aqui numa rede afiliada da TV Aparecida. Duas, eu sou. E a mãezinha, ela foi intercessora e continua sendo. Então, cada quimio que passava, cada sessão eu ia me fortalecendo mais para que eu pudesse entender que aquilo ali era um processo, era um deserto sim, mas que o deserto ele não foi feito para a gente morar, ele foi feito para a gente atravessar e com a graça de Deus foi possível passar assim, pelo tratamento, que você não já é fácil. Foi em Aparecida do Norte? Esse é um dos nossos grandes objetivos no próximo ano, né? Pagar as várias promessas e essa é uma das promessas que a gente vai pagar. Vá, doutora, vá. A sensação, o sentimento, para quem é devota, que eu também sou devota de Nossa Senhora Aparecida, inclusive eu também fiz um pedido muito grandioso para Nossa Senhora, para Nossa Mãezinha, e ela concedeu a minha filha. Ai, que bênção. Porque eu tinha tido um aborto, eu não consegui engravidar, e eu pedi para ela pedi com muita fé, com muita força, e fui agraciada. Eu vou quase todo ano, quando dá. Ano passado eu não consegui ir, mas eu já fui algumas vezes, então assim, é de uma emoção, você tem uma leveza na tua alma quando você se depara com aquela imagem lá no santuário de Aparecida. Então assim, quem puder, quem também for devoto, vá ao santuário. Que a gente vê a imagem, já estou arrepiando todo dia, a energia que você sente do lugar, um lugar abençoado, um lugar de orações, um lugar de pessoas com a mesma sintonia. Isso é importante. De gratidão, de agradecimento. Sim. Ali está todos agradecendo. Os que estão pedindo também, mas estão pedindo com muita fé. Ali é um ambiente de muita fé. Vá. Com certeza. Vá, que vai ser inesquecível, como foi para mim. Aí
muito devota de Nossa Senhora Aparecida, passou, sobreviveu. Sim. E como começou o projeto? Bom, o projeto surgiu através desse simples ensaio, né? Eu estava sentadinha na cadeira da Rosete, e aí eu perguntei a ela o que ela achava de nós fazermos um ensaio fotográfico com pacientes oncológicas que já tinham passado pelo tratamento e que ainda estavam passando, e que a gente pudesse, de uma certa forma, elevar a autoestima dessas pacientes e também, através do próprio ensaio fotográfico, fazer com que o senso do autocuidado nas outras mulheres que veriam estas fotos fosse aflorado, porque o câncer de mama ele não afeta somente mulheres mais maduras, ele também está acometendo cada vez mais cedo mulheres mais jovens. Eu tive com 36 anos, né? E aí, já trazendo um dado também, Sheila, sobre o Instituto Nacional do Câncer, ele preconizou que de 2023 a 2025, o triênio, né, nós vamos se deparar com 73 mil novos casos de câncer de mama. Ou seja, 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, e isso é um dado muito alarmante, que faz com que a gente tenha realmente esse senso, né, de autocuidado, essa preocupação em buscarmos, sim, os exames. A gente não precisa fazer, não pode fazer os exames somente no período do Outubro Rosa, né? O autocuidado ele tem que ser o ano inteiro, e ele é importantíssimo, sim, ele salva vidas, salvou a minha vida e de mais 10 mulheres que hoje fazem parte do nosso projeto, que são as nossas embaixadoras, né? Então, surgiu dessa forma bem despretensiosa, era um simples ensaio, e que com o tempo nós fomos vendo que o nosso objetivo não era somente elevar a autoestima dessas pacientes, mas também ter um cunho social. Então, nós temos hoje um projeto, né, que nasceu da dor e hoje floresce realmente em propósito. E através das nossas ações sociais a gente está conseguindo ajudar também pacientes oncológicos do SUS e também comunidades em situação de vulnerabilidade. E como é que funciona? Como é que vocês organizam as ações nas comunidades, né? Pronto. Como é que é feito? A gente teve a grata felicidade de ter um apoio do Sim de Bebidas, que o Oktoberfest, que aconteceu no último final de semana, lá no Multicentro Sebrae, destinou todos os alimentos, né, que foram obtidos lá no evento para o projeto. E ontem, inclusive, nós estávamos reunidas fazendo a montagem das cestas, e essas cestas vão ser distribuídas hoje, inclusive hoje à tarde, a gente vai fazer esse mutirão de distribuição. Registra e coloca para a gente colocar aqui no programa. Sim, nós vamos fazer essa distribuição hoje ainda à tarde para duas comunidades em situação de vulnerabilidade daqui de São Luís. E aí vai ser assim um momento de muita gratidão, porque claro, foi a reunião de várias pessoas que se solidarizaram, que levaram seu alimento, sua contribuição, e a gente vai conseguir ajudar essas comunidades. Que lindo! Sobre as ações sociais do nosso projeto, nós temos 2 ações sociais que estão atualmente na rede social, que estão no ar, estão acontecendo, né? A gente vai deixar até o final da primeira semana de novembro, inclusive, seria até o final de outubro, mas graças a Deus a gente está tendo prolongar um pouquinho a oportunidade de prolongar. Boa. E a primeira ação é a chamada campanha Sutiã da Esperança. Essa campanha ela visa apoiar pacientes oncológicas do SUS que estão na iminência de fazer a mastectomia ou que já tenham passado e que realmente, enfim, não tenham condição de adquirir esse sutiã, que é um acessório tão importante durante o pós-cirúrgico, né? E a gente fez uma parceria com uma loja chamada Body Conto, que está vendendo esses sutiãs a preço de custo no valor de apenas R$70. Então, as pessoas que desejarem apoiar essa campanha podem se dirigir à loja Body Conto ou então seguir a gente na rede social, que lá tem todos os dados de Pix para que você possa fazer o pagamento diretamente ao fornecedor, tá? Eu tenho a alegria também de compartilhar que nós temos até o presente momento 91 unidades de sutiãs compradas, adquiridas através de apoio de pessoas que se sensibilizaram, que andam com a gente, que caminham com a gente, que acreditam no nosso projeto. Então já deixo o meu muito obrigada a todos vocês que compraram um sutiã para que a gente possa levar dignidade a essas pacientes. Aproveita, doutora, já deixa o Instagram para as pessoas entrarem em contato. Para que vocês possam ter acesso às nossas ações sociais, que não é somente essa, nós temos também uma outra ação social chamada, uma campanha chamada Higiene que Abraça, onde as pessoas podem comprar kits de higiene, também juntamente com o fornecedor. Nós temos todas as informações no Instagram da nossa rede social, né, do projeto. E aí esses kits também vão ser doados aos pacientes que são pacientes do SUS, né, que precisam realmente desse apoio, né? Doar higiene é doar dignidade. A gente só agradece também a todas as pessoas que estão apoiando essas campanhas. Que maravilha!
Então você tem também grandes parceiros, né, que ajudam muito. Você é sozinha no projeto? Não, você tem não. Muitas... Nós temos hoje uma rede que é composta por 10 embaixadoras e nós temos o apoio de pessoas voluntárias, de empresas voluntárias e que graças a essas pessoas e essas empresas a gente consegue fazer as ações do nosso projeto e a gente consegue levar tantas ações maravilhosas para esses pacientes que estão aí, que precisam tanto de ajuda. Demais. E a doutora Nayana, ela está falando ali, é porque ela passou, né, por esse processo. Então ela está falando ali de cadeira, ela sabe o sofrimento que essas pessoas passam, ainda mais essas que têm uma situação de vulnerabilidade, que vivem em comunidades, que não têm esse acesso, né? Porque às vezes a gente até tem o acesso, mas e quem não tem? Então precisa sempre uma mão dando mão para outra, então a gente consegue se unir para o propósito que é o bem-estar, sobreviver. Qual é o Instagram do projeto? Nosso Instagram, o @projeto é sobreviver. Sigam, acompanhem as nossas redes sociais, acompanhem as ações do nosso projeto e seja você também um apoiador voluntário do nosso projeto. Olha, eu posso afirmar para vocês, tá? Que o olhinho dela brilha quando ela fala do projeto. Então, assim, eu tenho certeza que você que entrar agora no Instagram, vamos repetir o Instagram? @projeto é sobreviver. @projeto é sobreviver. Eu tenho certeza que você entrando no Instagram, você vai ficar admirado como eu fiquei. Porque as ações são lindas, você percebe que tem amor, elas têm ímpeto de fazer o bem. E isso é muito lindo. Eu estou falando, o olho dela brilha, então ajudar as pessoas faz bem também para você. Com certeza, faz ainda melhor para quem está ainda, né? Exatamente. Eu tenho certeza. E doutora, médica veterinária, como consegue conciliar? Então, é todo um jogo de cintura, né? Inclusive, nesse momento, quero agradecer a empresa por ter possibilitado eu estar aqui, né? Estou em horário comercial, mas, enfim, estou também no meu horário de intervalo, né? Do almoço, mas eles são pessoas maravilhosas e também me apoiaram durante toda a minha caminhada, durante o tratamento, então, só agradeço também. E, assim, a gente sabe que no ramo empresarial e corporativo, não são todas as empresas que fazem esse tipo de... que dão esse tipo de retaguarda, que dão esse tipo de apoio, e eu posso te dizer que eu fui privilegiada até nisso, graças a Deus. Boa. Então, vamos mandar um beijo, o nosso agradecimento especial à empresa... Laboratório Cernitas. Cernitas, a todos do Laboratório Cernitas, obrigada por vocês terem abraçado essa ideia, porque eu falo que é uma causa, né? É uma causa. Ela está aqui fazendo uma prestação de serviço, que eu tenho certeza que muitas mulheres estão passando, ou tem uma conhecida, ou tem alguém da família que está passando por isso. Doutora, último recado, uma mensagem de carinho nesse mês, que é um mês que a gente reflete sobre o autocuidado, o autoexame, é o nosso mês, né? Mas os homens também são acometidos, vale lembrar, tá, gente? Vale lembrar, vocês têm que ficar ligados, por isso que o autoexame é fundamental para todos os sexos. Mas a gente está falando aqui de mulheres, né? Porque é acometido mais por mulheres, né? A porcentagem é maior nas mulheres. Doutora Nayane, eu quero saber também da exposição belíssima que vocês também estão aí colocando na cidade, né? Embelezando mais ainda a cidade. Então, a nossa exposição fotográfica desse ano, ela tem o tema Estrelas, e esse tema é um tema que diz respeito às mulheres que passaram pelo câncer de mama e também ainda estão passando, e que mesmo diante da escuridão daquele diagnóstico, que a gente sabe o quanto é desesperador, ainda assim elas conseguem brilhar como estrelas. E também uma homenagem às outras mulheres que estão em outra dimensão brilhando também como estrelas. Então é um tributo a essas mulheres. E essa exposição ela está em cartaz lá no Teatro Arthur Azevedo até o dia 3 de novembro. A gente convida todos vocês a estarem lá para prestigiar, para se encherem de fé com histórias de mulheres inspiradoras. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, parabéns pelo projeto, parabéns pela exposição também, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão ficar ali representadas, né? Que são também estrelas, né? Adorei. Obrigada. Deixa um recadinho para todas as mulheres, todos os nossos telespectadores, essa mensagem linda com esse olhar brilhante que eu recebi aqui no programa. Sheila, obrigada pela oportunidade, e a todas as mulheres que estão aí do outro lado, sintam-se encorajadas a buscarem, sim,
todo esse processo de autocuidado, buscarem respostas. Se vocês tiverem qualquer tipo de suspeita de que algo errado está acontecendo no seu organismo, busquem orientação, não fiquem com medo do diagnóstico, porque quanto mais cedo, quanto mais precoce, maiores são as chances de vocês terem sucesso no seu tratamento. O diagnóstico precoce, ele salva assim vidas. Façam o autoexame rotineiramente, não é somente no Outubro Rosa. E, acima de tudo, tenham sempre Deus, né, como sendo o único e verdadeiro salvador da vida de vocês, porque o que a gente não consegue fazer, a gente coloca nas mãos de Deus e Ele faz. Ai, que lindo! Doutora, muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada a você, Sheila. Por você ter aberto o seu coração. Eu tenho certeza que a sua voz vai ajudar muitas mulheres. Obrigada, Lembrando Sheila, que esse programa está no YouTube, tá? Então, assim, as pessoas podem acessar os canais, os veículos, né, sociais, que vai estar lá essa entrevista, que é muito importante. Obrigada a você, Sheila. Mais uma vez. Lembrando que o site da TV Maranhense é tvmaranhense.com, tá? Lá você vai ver todas as entrevistas, inclusive essa que a doutora Nayane acabou de dar, que foi um privilégio para mim tê-la aqui hoje no programa Tudo em Dia, fechando aí o Outubro Rosa, tá bom? E hoje teremos Giro Esportivo com Rafael Araújo e Raimundinho e já 2 malucos por streaming, tá certo, Thiago? É pra ser, vai ser. Então você que gosta de séries, saber o que está acontecendo aí nos filmes, cinematográficos, fiquem ligados aqui pela TV Maranhense, que tá demais a programação, tá bom? Amanhã eu estou de volta ao programa Tudo em Dia aqui pela TV Maranhense a partir do meio-dia. Vamos ficando por aqui. Vamos com as imagens da doutora Nayana, com esse projeto lindo sobre viver.